Olá, hoje iremos falar sobre a medida provisória do novo pente fino que entrou em vigor em janeiro deste ano e foi aprovada pelo Congresso e hoje virou lei. Essa medida provisória, que agora é lei, sobre a nova etapa do pente fino do INSS, vai alcançar quais segurados? Os de sempre, infelizmente, os aposentados por invalidez e os que estão afastados por auxílio-doença. É sempre os mesmos, são sempre os mesmos segurados que acabam sendo prejudicados. E como saber se você será chamado? Bom, se tiver menos de 60 anos, será chamado. Se tiver mais de 6 meses sem passar por perícia do INSS, será convocado para uma nova perícia no INSS, onde o perito irá analisar se a incapacidade continua ou não. Acontece que muitos que estão afastados em gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença estão afastados em razão de agravamento da doença. Por exemplo, a pessoa se afastou com um problema na coluna lombar. Um exemplo, está afastado, está aposentado por causa de um grave problema da coluna lombar. Só que o problema principal, a enfermidade principal, ela teve uma melhorada depois que realizou várias sessões de fisioterapia. Porém, agravou, digamos que outra parte do corpo da pessoa, o joelho, a coluna cervical, um exemplo para vocês entenderem. Então houve um agravamento, então a pessoa ela não está apta para o mercado de trabalho. Não é a mesma enfermidade que deu motivo para o afastamento, mas é um decorrente da enfermidade originária. Então, não tem capacidade para o trabalho. Neste caso, é possível requerer a manutenção do benefício com essa nova enfermidade, porque é agravamento, é decorrente da incapacidade inicial. Porque o que acontece? O segurado, quando ele está afastado tanto por auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, ele está afastado porque ele não tem capacidade para voltar à vida laboral, para trabalhar. Então, se por mais que a capacidade dele tenha melhorado em alguns aspectos, mas se ele não tem condições de voltar à mesma função na empresa, o benefício dele tem que ser mantido, ou ele tem que ser reabilitado pela empresa em outra função. Mas como assim é reabilitado, né? Por exemplo, o segurado que trabalhava na empresa em serviços pesados, tem problema na coluna, se afastou porque não tem condições de manter a sua função. Neste caso, ele tem que ser reabilitado. Se o INSS der alta para ele, a empresa tem que reabilitá-lo para outra função, uma função administrativa. É lei, tá? E a empresa tem que fazer isso. Só que muitas empresas acabam não fazendo. Por exemplo, o segurado ele volta, recebe alta do INSS, ele volta para o trabalho, volta a trabalhar. Mesma coisa o que está aposentado por invalidez, porque o contrato dele é suspenso, não é cancelado. Então ele retorna à empresa, a empresa espera um mês no máximo e manda ele embora. Aí fica aquela, a empresa não deveria ter mandado embora. Se foi auxílio-doença comum ou aposentadoria por invalidez comum, sem ser acidentária, a empresa pode mandar embora. Só que há um porém. Se a empresa ela tinha obrigação de reabilitar o funcionário, não jogá-lo, né, para fora da empresa, demiti-lo só porque ele ficou tanto tempo afastado, não. A empresa ela tem que reabilitá-lo, tá? Neste caso é até possível entrar com ação contra a empresa, né, nos termos da lei que dá essa garantia ao segurado. E última dica que eu deixo para vocês é no caso quem estiver afastado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, aconselho a ir se preparando, sempre vá ao seu médico, porque se você está afastado é porque você está enfermo. Se está enfermo, necessita sempre passar pelo médico, tá? Sempre pega relatório atualizado. Se é um problema ortopédico, neurológico, pegue exames de imagem, radiografia, ressonância para levar, porque os peritos eles querem documentação médica. Não adianta levar um laudo informando, olha, fulano está incapacitado por prazo indeterminado. O perito, principalmente agora que eles estão bem rigorosos, ele quer documentação médica, documentação
de imagem, de preferência, para constatar se encontra-se incapacitado ou não. Apresente toda a documentação médica na perícia do INSS, porque se for negado, aquela mesma documentação vai ser utilizada em uma ação judicial, ok?